Olá pessoal, que bom, né? Iniciando mais um programa Roda de Amigos e iniciando aqui com um tempo totalmente maluco, que é um vendaval, né, que aconteceu há pouco, não é, Luiz? Aqui na cidade é uma coisa... Isso. Ao me dirigir aqui para os estúdios da TV Onix, lembrando que é o canal 26 e 526, um vendaval daqueles bacanas, com direito a parada, com medo de árvore de rua, cair, essa coisa toda, mas enfim, aqui chegamos, cá estamos. E recebendo dois convidados mais do que especiais. O peregrino solitário Nino Carneiro. Muito obrigado, Nino, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Dagoberto Rosa, pelo convite e espero que fale alguma coisa interessante para estimular as pessoas a caminhar. Já estimulou. O início já é um estímulo. E também recebendo um amigo de um bom tempo e historiador, Luiz Barbano. Muito obrigado, Luiz. Eu agradeço o convite, Dagoberto, né? A gente já tem uma amizade bastante longa, né? Então aqui é um prazer estar aqui com vocês. Então estamos prontos para discutir algumas coisinhas sobre história também. Que bom. Ô Luiz, quando nós trabalhamos um bom tempo juntos no Senac, a gente trabalhava no chamado departamento de meios, alguma coisa assim. Gerência de comunicação. Gerência de comunicação, que lidava com a parte de impressos, produção de material impresso, alguma coisa em áudio. Então não tinha toda essa tecnologia que a gente estava conversando agora. Isso. Né? Mas a gente conseguia produzir bons resultados, não é? Divulgação de cursos também, né? Nesse pacote. Sim. Né? Então, não só divulgação de cursos, mas também naquela época a gente fazia desfiles de moda, jantares temáticos, né? Naquele restaurante do Manuel, né? Manuel Simões Pires. Ficou conhecido como o restaurante do Manuel. Manuel é o que o Luiz está se referindo, é o português, o Nino deve conhecer, Manuel Simões Pires, que ele ocupou a presidência do Sindicato dos Hoteleiros, chamado Sindicato dos Hoteleiros aqui de São Carlos. Conheci ele quando eu fui gerente da Pizzaria Luna. Pizzaria Luna. Do irmão do Eros. Quanto tempo nós estamos falando? Nós estamos falando 2002, 23 anos atrás. 23 anos. No barracão da serraria, né? Isso, exatamente. E o barracão lá também. Isso tem a ver, né, com essa coisa do historiador, de memórias e tal, né? Quem não tem o que contar, como que é, Nino? Sem contar o que você me falou agora, para não estragar a surpresa. Quem não tem? Quem não tem? Todos nós temos uma história para contar. Principalmente, e um grande auxiliar nisso tudo é o tempo, não é? Sem dúvida. Eu fico triste quando a pessoa diz, vamos reescrever a história. Eu acho que tinha que ser, vamos caprichar na história. Porque a história não dá para ser reescrita, não é? Eu também acho que não. Pode tirar uma coisinha aqui e ali, então uma pode melhorar o português. Mas a essência... A história já está contada. Já está contada. Já está vivida. Luiz, como que você foi parar nessa área de historiador, registros, documentação, enfim? Como eu comecei? Na verdade, eu sempre, desde que no primário, eu já gostava de história. E, no fim das contas, quando eu terminei o ensino fundamental, a minha ideia era fazer história... me formar em história, fazer um curso superior, mas naquela época nós não tínhamos ainda um curso de história em São Carlos, né? Quem está falando tem 68 anos hoje, né? Então naquele tempo a gente não tinha ainda um curso de história na cidade. A idade também não tem como rebobinar mais, não é? Não, infelizmente. Não tem como. Infelizmente. E aí o tempo foi passando, eu não tive condições eu teria que ir para Assis. Sim. Ou Campinas, ou São Paulo. E, na verdade, minha família não tinha condições naquela época. E o tempo foi passando. A vida foi me levando para outros caminhos. Nos cruzamos num desses caminhos, no Senac, né, na gerência de comunicação, que foi muito bom, por sinal. Até esses dias atrás eu conversava com um amigo e falei assim, eu não sei como é que eu conseguia fazer naquela época o cenário dos desfiles de moda. Eu fazia sozinho, na unha, não tínhamos
não tínhamos uma oficina para fazer cenário. É a essência da criatividade, eu acho que está aí, eu né? acho Da que produção. quando a gente é jovem também, a gente é capaz de tudo. E depois que você atinge uma certa idade, você já fica um pouco mais limitado, Ou né? começa a ficar mais receoso de... Começa a perder um pouco de pena na asa, a gente voa mais baixo. Mas Essa é boa. Perde um pouco. Isso é boa. também no alto da cabeça perde um pouquinho de pena, né? Mas voltando, eu resolvi fazer história depois que eu me casei. E tive condições de fazer isso. Falei, vou me formar em história, porque é uma coisa que eu sempre gostei. E como aprender nunca é demais, né? Eu já trabalhava na USP nessa época, não tinha intenção de sair da USP, mas eu quis estudar história para poder usar a história exatamente para fazer esse tipo de trabalho que eu estou fazendo hoje, que é de revisitar a história de uma forma mais suave, não como um historiador de fato, né? Eu me sinto muito mais um pesquisador e da história, escritor memorialista, né? Ou seja, porque o historiador, de fato, a pessoa que se dedica à história como historiador, ele estuda documentos, ele é muito crítico. Ele usa documentos para analisar os eventos históricos e entender como é que esses eventos históricos interferiram na evolução dessa sociedade, tanto economicamente como socialmente. E entendendo isso, ele consegue, entendendo como isso interferiu no nosso estágio atual, dá para você tentar reconduzir o futuro de uma forma com uma visão mais certeira, mais acertada. Já o memorialista, o pesquisador e escritor memorialista, ele usa a história para rememorar fatos e fazer homenagens ou para personagens que tiveram alguma importância nessa história, ou então para alguns eventos históricos regional, local. Então, na verdade, há uma distinção muito grande entre um e outro. O memorialista em si, ele não se preocupa muito com a veracidade dos fatos, mas ele não se preocupa, não com a veracidade dos fatos, mas com os detalhes numéricos e que dá credibilidade para o assunto. Ele trabalha mais o lado emocional, sentimental, que traz lembrança de momentos históricos felizes, que trouxe para ele uma bagagem cultural. O memorialista. O memorialista. Mas eu fico entre o historiador e o memorialista. Ou seja, eu exerço parte do historiador no sentido em que eu uso a história, eu uso documentos da história para ser crível na hora que eu faço a homenagem para o personagem ou para o evento em si. Então, Perfeito. É uma junção da história como memorialista, né? Então, por isso que eu me auto-intitulo um pesquisador e escritor memorialista. Um pouco de tudo, né? Eu posso falar assim com o Luiz, tudo. que a gente já se conhece, a gente vai brincando, mas passando informação. Esse é o objetivo do programa Roda de Amigos, inclusive. Ô Nino, eu te apresentei como sendo peregrino solitário, não é? Esse é um título que você adotou? Alguém o chamou assim em determinado momento? Como que foi? Não, nós temos o peregrino. Antes de mais, nós podemos falar pelegrino ou peregrino, sim, ok? Os dois títulos estão certos. Por que é que eu sou um peregrino solitário? São pouquíssimos no mundo. Porque eu depois que eu tive o meu problema de câncer, eu fiquei com sequelas. E se eu tiver que fazer algum procedimento durante a minha caminhada, eu estou sozinho e fico à vontade. Então não me constranjo. Por isso que eu caminho à vontade, eu sei o que devo fazer e tudo mais. Então quando eu estou peregrinando, eu estou em plena liberdade. Liberdade total, sem pensar em algum problema. Aliás, eu procuro achar alguma solução, alguma maneira de passar um conselho, alguma coisa para os amigos ou para a família. Esse é o objetivo principal do
do peregrino. E tem muitas pessoas que caminham e que fazem promessas. Isso pouco tem a ver com o peregrino. Geralmente muitos que vão em Aparecida do Norte e outros lugares, eles vão para cumprir uma promessa. O peregrino, ele constantemente, eu toda semana caminho, praticamente todos os dias, é um lugar onde eu faço as minhas orações. Você está pensando no teu filho, na tua filha, no teu amigo. Então, peregrinar é totalmente diferente do que caminhar por aí para ficar mais magro. Não tem nada. Peregrinar é cuidar da nossa mente. Que bom. Ô Nino, você começou eu vou falar, essas andanças, enfim, mais ou menos quando? 2011. 11. Eu fui operado do câncer de próstata em julho de 2011 e em novembro eu comecei a sair para a rua e comecei a dar os primeiros passos. Ali em volta do Sesc, naquela pista de caminhar. E aí caminhava 1 quilômetro e já chegava em casa todo preocupado. E aí eu fui me aventurando e aí eu me viciei em caminhar. Até que agora em julho passado eu consegui caminhar 100 quilômetros sem descansar 1 minuto. Bati o meu recorde para provar que quando a gente quer, a gente consegue, né? Ao invés de você procurar o ombro do amigo, espere ele te estender a mão, né? E é isso que eu faço. Eu sempre dou meu braço para os meus amigos e provar para ele que, por mais doente que eu esteja, a minha coragem é milhões de vezes mais forte que o meu medo. E você tem constatado isso, né? Tanto é verdade que eu tinha 6 tumores na próstata. E estou na 3ª recidiva. Ou seja, 3ª cirurgia para me curar, porque já tinha... Faltou pouco para se caracterizar uma metástase. Então, eu tive muitas sequelas. E foi através das minhas caminhadas, foi através de eu não me entregar, eu consegui passar para os meus filhos que eu iria vencer, para minha mulher também, que não sei, eu só sei que eu estou aqui. E que se eu não falar para vocês que eu tenho um problema, dia 25 agora vou fazer outra intervenção, as pessoas nem percebem. Eu já estou com 68 anos. Você tem lidado bem com isso, né? Tanto é que é o que você acabou de dizer. Se você não relata, a gente passa batido por isso, né? Olha, eu até... Desculpe se eu for falar um absurdo, mas eu agradeço a Deus ter me dado aquilo que eu sou hoje. Porque eu fui muito bem sucedido como bancário, cheguei a ser o gerente mais novo do Banco Auxiliar. Eu fui muito bem sucedido numa pizzaria que tive em São Paulo por 20 anos, trabalhei para a Fórmula 1 14 anos. Só que eu nunca tive paz. Não tive. Depois trabalhei mais 12 anos na Grindos. Eu só pensava em trabalho, eu não pensava em mim, na minha mulher e nos meus filhos. E hoje eu me entreguei totalmente, que eu só penso neles e agradecer a Deus por eu poder colaborar de alguma maneira. Que bacana. Relato assim muito bom, não é, Luiz? Inclusive, também nos serve de estímulo para a gente, de combustível, enfim, não só para a gente, mas para as pessoas com um mínimo aí de sensibilidade ante os fatos, né, da vida.
O que fez com que eu convidasse, Nino, na verdade, é justamente esse lado teu, né, da peregrinação e também esse livro que você acabou produzindo por conta dessas tuas experiências. Até brinquei com você aqui, mas eu estava buscando alguma informação se eu poderia chamá-lo de historiador, de... Caminhante. Não, caminhante, você fala, caminhante, o pessoal caminha, simplesmente, né? Só faltava eu dizer andarilho também, não, menos ainda, né? Mas de escritor também não, né? Ó, é o terceiro livro que eu escrevo. Os 2 primeiros têm a ver com o nosso amigo aqui, porque quando eu não podia caminhar, eu me enfiava na internet e começava a pesquisar a origem da feijoada, o que é um candomblé, o que é a lei de Murphy, um montão de coisas. E assim, nossa, como tanta riqueza que eu posso descobrir e passar para quem não sabe. E como eu tenho uma afinidade muito grande com os idosos e com as crianças, eu pensei assim, eu vou fazer um livro para que o idoso ele se entretenha a ler o livro, porque ele não tem nem começo, nem meio, nem fim. É uma curiosidade. Então eu consegui, com bastante sucesso, os 2 primeiros livros, que se chama Para Pensar e Para Saber, que é exatamente... você não está fazendo nada, aprende aí, veja o que acha aí o que é a lei de Murphy, vê quem foi o Pelé. Esse aqui é o mais recente, Nino? Esse aqui está fazendo hoje exatamente 30 dias. 30 dias. Veja bem que eu disse o mais recente, não o último, porque pelo jeito muitos outros virão por aí, não é? Ok, pessoal, o papo está muito gostoso, muito envolvente, mas a gente tem que ir para um comercial e voltamos já já. Você sabia que a Casa Brasil está de showroom novo? Os lançamentos no Salão em 2025, que teve de mais bonito na Casa Cor, já estão disponíveis na Casa Brasil. Com a curadoria do Marcos Pira, nós estamos com um showroom repleto de novidades e coisas lindas para vocês. Fábio Miguel Assessoria Empresarial e Contábil. Você encontra soluções completas em área fiscal, departamento pessoal, trabalhista e previdenciária. Atuamos com gestão administrativa e financeira, serviços societários, imposto de renda pessoa física e jurídica, auditoria para condomínios e consultoria empresarial. Qualidade e confiança em cada atendimento. Fábio Miguel, sua contabilidade com responsabilidade. Tá procurando liberdade sobre 2 rodas? Vem para MF Motors. Aqui nós temos a linha completa de motos elétricas e a famosa linha Bravinha, perfeita para todas as idades, e também toda a linha completa para PCD. As motos elétricas que são um show de mobilidade, estilo e economia em um só lugar. MF Motors. Vem curtir seus sonhos com a gente. Rua Carlos Flashman 326, em São Carlos. MF Motors. Aqui você encontra o que precisa para curtir seus sonhos sobre 2 rodas. Luiz, esses relatos assim são interessantes, né? Acaba, lógico, remoendo, né, o nosso interior e tal. Eu acho legal. Pra caramba, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem as suas experiências, bons e maus momentos, enfim. Mas tem sempre aquela coisa que em determinado momento a gente reflete, para pensar, enfim. Se você puxar daqui para trás ou de trás até aqui, enfim... algum momento você voltaria, se fosse possível isso? Até eu disse, não dá para rebobinar o tempo. Mas se fosse possível, você voltaria exatamente em qual momento? Só queria falar um pouquinho, o trabalho que ele faz é muito interessante, né? Porque tem um pouco a ver com aquele sentimento do memorialista, né? De trazer fatos importantes que mexeu com seus sentimentos, faz parte da sua bagagem cultural muitas vezes.
ou relembra momentos da vida Marcou, né? que marcou, né? Teve relevância. Isso. Então é um sentimentalismo também que tem, né? Puxa o sentimento, mexe com a alma, com o coração, com o interior. O trabalho que ele faz também vai por essa linha, mexe muito com o sentimento das pessoas. Quantas pessoas não tiram algumas lições lendo o que ele escreve, com as experiências que ele já teve, com o olhar positivo que ele tem, enfrentando um problema grave. O trabalho que ele faz tem um nome. Analisando a história, o trabalho que ele faz é o mesmo que os viajantes naturalistas faziam no Brasil quinhentista, né? Primeiro foi na época dos descobrimentos, com a navegação, descobrindo terras e fazendo relatos para o rei de Portugal, o rei de Espanha, do que encontrou, como é. É um relato de viagem, né? E registrando conforme os equipamentos da época, enfim, se tinha ou não, da maneira possível, né? Exatamente. E depois, na época do Brasil colônia, na época quinhentista, né? 1600, de 1500 a 1600, ou 1500 na verdade, com os viajantes naturalistas que percorriam o Brasil, descobrindo territórios que nem os próprios descobridores do Brasil não conheciam ainda. Então, o trabalho dele tem um nome, inclusive tem pode ser literatura de viagem, né? Ou pode ser também, existe um termo muito formal, né, que é pouco usado, que é literatura hipodérica, literatura hipodérica, que vem do grego hipodérikos, que significa relatos referentes às viagens. Então, o trabalho que ele faz, o trabalho do memorialista, tem uma certa ligação sentimental entre um e outro, né? É interessante, em determinado momento a experiência de ambos também poderá acontecer, né? Juntar num trabalho futuro. Lógico, o Nino com suas peregrinações, eu estou com uma tendência de falar caminhada, ele levou uma bronca do Nino aqui, mas não é. As suas peregrinações, enfim, essa experiência que o Luiz tem também. Ô Luiz, eu voltando naquela questão lá do... Isso, que eu não respondi a tua pergunta, né? É uma curiosidade. Que ponto eu votaria, né? Que ponto votaria? Olha, é difícil falar em que ponto votaria, mas eu assim... Porque tem um que marca mais. É coisa da memória, né? Justamente o que está sendo falado. Não é... Você vai achar que é uma coisa assim que é forçada, não é. O ponto mais marcante dessa minha trajetória foi exatamente esse período que eu trabalhei no Senac, na sua gerência, na gerência de comunicação. Por quê? Porque ali eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de exercer uma atividade artística, né? Porque ali eu soltei um pouco de história, eu soltei um pouco de... A gente fazia aqueles trabalhos manuais, né? A arte gráfica... Fazia um pouco de tudo, produzia o material gráfico a ser utilizado. Fazíamos seleção de música. Em sala de aula, eu produzia o material necessário. Foi uma época muito divertida, criativa e agradável. Então, muito foi bom. Um período, eu acho que ali marcou um início de uma possível trajetória que começou, bem na verdade foi uma coisa assim, não foi uma coisa planejada. Não foi. Eu tenho como boa memória também esse período do Senac. Eu costumo ainda manter um relacionamento com o pessoal, tanto daqui como de São Paulo, são meus parceiros em várias ações. Isso é bom, significa que aquele momento realmente foi importante, Nilo. Eu estou falando um pouquinho mais rápido, quando o papo fica tão gostoso, a gente vai chegando ao final do programa Roda de Amigos. Só para encerrar, por que eu falo isso? Porque até então eu tinha trabalhado em comércio, em indústria, fábrica, né? E aí foi o primeiro emprego que eu tive em que eu pude exercer um pouco de liberdade criativa. Da tua criatividade. Aí startou aquele poder de criação. Então, esse foi um sempre ponto tem esse momento, Nino. Marcante. Sempre tem esse momento. Ô Nino, a gente, com a riqueza de material que você já tem hoje, e muitos outros vão se juntar a esse acervo próprio teu, super valioso, a gente poderia fazer 2, 3, 4, 5 programas, pelo que eu estou percebendo aqui. Mas a primeira peregrinação tua, qual que foi? É muito famoso para nós aqui, brasileiros. Caminho da Fé.
Foi o caminho da fé. Eu saí de Tambaú até Aparecida do Norte, também sozinho, 450 quilômetros. Foi alguma coisa assim incrível. E terminou com chave de ouro. Já foi sozinho nessa primeira? E tive a grata surpresa da minha filha me receber sem eu saber que ela ia me receber. Então, para mim, foi um momento que marcante. Marcante. Isso tá registrado, evidentemente, em livro. Está registrado aí nesse aqui? Nesse livro. Esse aqui? Sim. Eu gostaria de vir um dia, se você permitisse. Já está permitido. Para falar casos sobre o anjo da guarda. Interessante, São aqueles pessoal. momentos que você passa por dificuldades numa caminhada e você não acha a razão por que eu consegui, apareceu aquilo. É uma coisa que eu gostaria de falar. Não, vamos falar com certeza. Eu adiantei isso. É muita riqueza que você traz na tua bagagem. Não tenha dúvida disso. Podem contar comigo. Se for para melhorar o coração das pessoas. Sempre melhora, desde que tenha pelo menos aquele mínimo de sensibilidade, que eu fiz questão de falar logo no início. Ô Nino, outro dia, eu não sei se eu acompanho muita coisa, eu vejo muita coisa, um pouco de tudo, mas um desses estudiosos dizia, não tem anjo da guarda do Nino, não tem porque basicamente são 3 anjos da guarda. Tem essa linha, enfim, eu sei que é uma boa de uma conversa. Luiz, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos à disposição. Tá bom, Nino? Muito obrigado, viu? Que agradeço. Contem sempre comigo.